Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu trago passo a passo desse modelo lindo, fácil, rápido e super econômico. Com esse bico que eu simplesmente amo fazer, gente. Já tem videoaula desse modelo aqui em outras versões aqui no canal, do tapete sucesso de vendas. Tem ele na versão com square, tem o início com o leque e agora eu trouxe para vocês ele também nessa versão. Estou simplesmente apaixonada, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Essa minha peça, gente, contando aqui da pontinha do picô até a outra, ficou com 72 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura. Utilizei 316 gramas de fio para confeccionar essa peça. Vamos agora ao passo a passo. Vou deixar também para vocês os links das videoaulas desse modelo aqui, com outras versões, né? Com square e com os leques também iniciais, para que vocês possam também fazer e que seja um sucesso de vendas no seu ateliê também. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio Boca Azul número 6, vou utilizar a cor goiaba e vou utilizar também o fio Boca Azul na cor branca. Você pode utilizar as cores de sua preferência. Para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Bom, gente, eu vou iniciar a minha peça trabalhando com o fio na cor branca para fazer a base aqui do meu tapete. Então, ó, eu vou iniciar fazendo aqui uma laçadinha, que será o meu nozinho inicial. Agora, eu venho aqui e aperto. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um total de 47 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 47 correntinhas. Se você quiser fazer a sua peça maior, a partir dessas 47 correntinhas, você vai aumentar de 5 em 5 correntes. Se você quiser fazer menor, você também vai diminuir de 5 em 5 correntes. Então, a partir das 47 correntinhas iniciais, você pode aumentar de 5 em 5 ou diminuir de 5 em 5 também. Aqui eu vou laçar o meu fio, vou contar 1, 2, 3 e na quarta correntinha de base, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Vou laçar o meu fio, venho na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha de base e faço um ponto alto. Vou seguir agora fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no final. Bom, gente, fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. Fiquei com o total, nessa carreira, eu fiquei com 45 pontos altos. Bom, gente, fiz aqui os meus 45 pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui sobre esse último ponto, ó, onde a gente fez o último ponto alto, eu vou vir sobre esse mesmo ponto e vou fazer aqui mais 6 pontos altos, ó. Contando com esse último ponto alto que a gente fez, a gente vai ficar com um total de 7 pontos altos nesse mesmo pontinho de base, ó. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, ó. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Vou laçar o meu fio. Sobre o próximo ponto, gente, vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho sobre o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou seguir fazendo agora um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Sigo fazendo dessa forma até chegar no final, ponto alto sobre cada ponto de base. Bom, gente, segui fazendo aqui um ponto alto
sobre cada pontinho desse de base. Chegando aqui no final, sobre o último ponto, eu fiz um ponto alto. Agora, eu preciso fazer um total de 5 pontos altos. Por quê? Porque sobre esse último ponto alto, eu já tenho um ponto alto desse lado, ó, que foram as correntinhas, e tenho um ponto alto desse lado aqui. Então, eu preciso fazer mais 5 nesse mesmo ponto para que eu fique com um total de 7 pontos altos, exatamente igual ficou desse lado aqui também, gente, ó. Então, essa volta a gente tem que observar, prestar bastante atenção para que a gente não erre as próximas voltas também. Essa base é super fácil de fazer, gente, a gente só precisa ter atenção nessas primeiras carreiras, ó. Então, eu fiz um, veio sobre o mesmo ponto de base, faço 2, ó, novamente. 3. 4, puxa aqui um pouquinho, e 5 pontos altos. Então, gente, eu venho aqui, essa é a terceira correntinha, as outras estão escondidas por causa desses pontos aqui, ó. Então, eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Subo 1, 2, 3 correntes. Eu tô fazendo aqui na cor branca, gente, mas eu acredito que tá dando pra vocês verem bem certinho, porque aqui a base da minha mesa, ela também é branca. Então, vocês lembram que a gente fez aqui um total de 45 pontos altos. Só que agora, a gente ficou com 7 pontos altos nessa curva e 7 pontos altos nessa, porque a gente contou com o primeiro ponto alto, ó, e aqui com o ponto alto também. Então, se a gente for contar novamente, gente, ó, a gente agora tem 7 pontos altos desse lado. Depois que contou os 7 pontos altos, a gente conta 43 pontos altos sobre a lateral, que é para dar certinho. E aqui a gente tem 7 pontos altos nessa curva também, e mais 43 pontos altos nessa aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer isso aqui para deixar tipo uma marcação, gente, ó. Mas se você tem um marcador de carreiras, para vocês verem aqui a diferença que tá, aqui é a lateral e aqui é a curva da nossa peça. Aqui eu vou fazer exatamente igual, ó. Vou separar aqui a parte da lateral, ó. Aqui é a lateral e aqui é a curva, foi onde a gente fez 7 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Então, aqui eu fiquei com 43 pontos altos. Se você tá fazendo em outros tamanhos, você vai ter mais pontos aí também. Então, subi aqui as minhas 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Eu vou laçar o meu fio, ó, vou vir aqui no primeiro ponto alto da lateral e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço novamente, ó, um ponto alto. Vou seguir agora fazendo um ponto alto sobre cada pontinho no alto de base aqui da lateral, ficando com um total de 43 pontos altos, contando com essas 3, sem contar com essas 3 correntinhas, gente, ó. Só aqui a parte dos pontos altos. Essas 3 correntinhas, ela já vai contar como os pontos aqui, ó, da curva da nossa peça. Então, eu vou fazer aqui ponto alto sobre cada ponto de base. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a lateral da minha volta de número 2. Então, sem contar com essas 3 correntes iniciais, só os pontos altos da lateral, eu fiquei com um total de 43 pontos altos. Agora, vamos iniciar trabalhando aqui, ó, sobre a curva da nossa peça. Então, eu fiz aqui a minha marcação, mas, gente, se vocês preferirem, vocês podem fazer essa marcação com um pedacinho de fio aqui, ó, em cada lado, ou até mesmo com o marcador de carreiras. Então, agora eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse aqui, ó, nesse primeiro ponto dos 7 pontos altos que a gente fez aqui na curva, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto e vou fazer 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. Então, aqui eu vou fazer uma marcação também, ó. Ficou assim. Vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto e, novamente, eu vou fazer
2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, eu fiz aumento em 2 pontos, ó, desse grupinho de 7 pontos altos. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base e faço um aumento novamente, que será 2 pontos altos, ó, sobre esse mesmo pontinho de base. Laço meu fio e agora no próximo ponto eu faço um ponto alto apenas. Então, aqui, ó, eu fiz 6 pontos altos, porque foram 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, a gente ficou com 3 grupinhos de 2 pontos altos. Um ponto alto apenas, e agora eu vou fazer nesses 3 pontos altos aqui, ó, 2 pontos altos para cada ponto de base, ficando novamente com com 3 grupinhos de 2 pontos altos, ó. Então, eu venho sobre esse ponto, faço 2 pontos altos. Laço, venho no próximo ponto e novamente eu vou fazer 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto. Laço meu fio, venho no próximo, 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, aqui, gente, ó, na carreira anterior, que foi a nossa primeira volta, nessa curva a gente tinha 7 pontos altos. Nessa volta de número 2, na curva aqui da peça, a gente ficou com um total de 13 pontos altos. Lembrando que tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir do outro lado também, ó. A gente fez 3 grupinhos aqui de 2 pontos altos, que foi 2 pontos sobre o mesmo ponto de base, um ponto alto apenas e 3 grupinhos de 2 pontos altos. Então, aqui, sobre a lateral da nossa peça, vamos seguir fazendo, ó, um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Vamos fazer tudo que a gente fez nessa lateral, a gente vai fazer nessa lateral também. Então, aqui, ó, sobre a lateral, vamos ficar novamente com um total de 43 pontos altos. Quando chegar aqui, gente, ó, na curva da peça, vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, tudo que a gente fez desse lado, vamos repetir desse lado também. Bom, gente, então aqui, ó, na curva desse lado também, eu fiz exatamente a mesma repetição que eu fiz aqui, ó, junto com vocês. Ó, eu afastei aqui para deixar marcadinho aqui a parte da curva da peça, gente. Então, fiz a mesma repetição aqui desse lado, ó, 1, 2, 3 grupinhos de 2 pontos altos, um ponto alto sozinho, agora eu fiz 2 grupinhos de 2 pontos altos. O terceiro grupinho, gente, ó, lembram daquele primeiro ponto alto que a gente fez, que foi as 3 correntes iniciais? Ele já conta como um ponto alto para esses pontos aqui, ó, da curva da peça. Então, eu vou vir aqui nesse ponto e vou fazer um ponto alto apenas. E aqui na terceira correntinha, eu vou prender e fechar com um ponto baixíssimo. Então, ó, fiquei aqui com 3 grupinhos de 2 pontos altos também. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio, porque eu vou fazer a mudança de cor. Isabela, eu não quero trocar de cor, eu quero fazer a minha peça toda da mesma cor. Então, você vai caminhar com ponto baixíssimo para esse ponto aqui ao lado, ó, que é o primeiro ponto da lateral da peça. Eu vou pegar esse meu fio, gente, e vou trazer para esse ponto aqui ao lado, para facilitar a hora do arremate, ó. Então, ficamos com um total de 43 pontos altos nessa lateral, 43 pontos altos nessa, 13 pontos altos nessa curva e 13 pontos altos aqui também. Confiram aí o de vocês para dar certinho. E aqui o meu fio na cor goiaba. Acho que agora vai melhorar ainda mais a imagem, gente, porque eu tava fazendo aqui a base com a cor branca, mas eu acredito que dá para vocês verem certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me deixar aqui abaixo nos comentários.
Então, eu vou vir aqui, ó, sobre esse ponto aqui, sobre o primeiro ponto da lateral da minha peça, em cima desse ponto alto, eu vou pegar o meu fio na cor goiaba e vou prender esse fio aqui, ó, fazendo uma laçadinha, que é a minha primeira correntinha. Agora, eu faço mais uma e duas. Fiquei com um total de 3 correntes. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui sobre esse próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho sobre o próximo ponto de base e faço mais um ponto alto. Ó, esses 2 fios para arrematar, gente, depois eu faço 2 nozinhos. Ó, fiquei aqui com um total de 3 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntes, vou laçar o meu fio, vou pular 1, 2 e sobre o terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. 2 correntes e vou seguir agora, gente, fazendo essa mesma repetição, ó, por toda a lateral aqui da minha peça. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a parte da lateral. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos. Fiz os meus 9 grupinhos de 3 pontos altos, agora eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto da curva da minha peça. Sobre esse primeiro ponto alto, eu não vou trabalhar, eu vou vir sobre o segundo, ó. Então, eu pulo esse primeiro ponto alto aqui da curva da peça, venho sobre o segundo e faço um ponto alto. Laço meu fio, agora eu venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Agora, eu faço 1, 2 correntes, vou laçar o meu fio, pulo um ponto, venho no próximo ponto de base e faço 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto. Novamente, ó, 1, 2 correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir fazendo dessa forma, gente, até ter um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos, ó. Fiz 4, 2 correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço o meu grupinho de 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. Eu vou fazer toda essa curva da peça aqui junto com vocês, porque a gente vai fazer a mesma repetição do outro lado também, gente, ó. Pulo um ponto, venho no próximo e repito o meu grupinho de 2 pontos altos. Deixa eu fazer aqui novamente. Fiz um, vou laçar o meu fio e agora eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Então, gente, esse último ponto aqui, ó, a gente não trabalha sobre ele, é exatamente igual aqui no início, ó. Vocês lembram que a gente pulou um ponto e veio no próximo? Então, esse ponto a gente não trabalha. Vou fazer as minhas 2 correntinhas. Gente, me desculpem esse barulho de obra. Ó, pulo esse ponto, venho aqui no primeiro ponto da lateral da minha peça e aqui eu vou iniciar os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó. Faço 2, venho aqui no próximo e faço o terceiro. 2 correntes e vou seguir fazendo agora sobre a lateral desse lado tudo que eu fiz desse lado aqui. Então, aqui, ó, sobre a curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Essa será a nossa sequência da volta de número 2. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Essa é a volta de número 3, mas eu vou contar aqui, gente, como a volta de número 1 com a cor goiaba. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos. 9 grupinhos de 3 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
E aqui na curva desse lado, eu fiz exatamente a mesma repetição que eu fiz desse lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas. Não trabalho sobre esse ponto, ó. Venho diretamente aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo, gente, ó. Ficou dessa forma. E olha que lindo tá ficando esse tapete. Eu simplesmente estou amando esse modelo, gente. 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vamos iniciar aqui a nossa volta de número 2 com a cor goiaba. E faço 2 correntes, que será de separação. Vou laçar o meu fio, agora eu venho aqui, ó, sobre esse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho sobre o próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. Então, agora, gente, vamos seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos sobre cada intervalo desse de 2 correntes. Eu vou seguir fazendo dessa forma até chegar aqui, ó, no penúltimo intervalo de 2 correntinhas aqui da lateral da minha peça. Trabalho até chegar aqui. Finalizei aqui, gente, ó, toda a lateral. Fiz os meus grupinhos de 3 pontos altos sobre os intervalos de 2 correntes. Chegando aqui no final, ó, eu vou laçar o meu fio. Vou vir no último grupinho aqui da lateral de 3 pontos altos. Sobre esse último ponto alto aqui do grupinho, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, no final aqui, na lateral, a gente vai ficar com um intervalinho de ponto tela. Exatamente igual ficou aqui no início, ó, da carreira. Ficamos com 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. Então, a gente ficou com um intervalo de ponto tela no início e no final aqui da lateral. Sempre que iniciar aqui a lateral com um intervalinho de ponto tela, vai finalizar. Sempre que iniciar com um grupinho de 3 pontos altos no início aqui da lateral, vai finalizar também. Então, agora, faço 2 correntinhas de separação, vou laçar o meu fio e sobre esses grupinhos aqui, gente, esses 6 grupinhos de 2 pontos altos, eu venho sobre o primeiro ponto e faço um ponto alto. Aqui, gente, ó, fica bem certinho, foi só porque eu fiz a marcação para vocês verem melhor. Então, ó, venho sobre o próximo ponto e faço 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, aqui, eu trabalhei um aumento sobre o último ponto. Faço 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, venho sobre o próximo grupinho, ó. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo, eu faço 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Então, eu vou seguir fazendo dessa forma, gente, pelos 6 grupinhos aqui. Eu fiz 2, vou fazer até chegar aqui no 6º grupinho e volto. Então, gente, fiz os meus 6 grupinhos agora de 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora, nas próximas voltas, sempre por esses grupinhos aqui, gente, esses 6 grupinhos da curva da nossa peça, a gente vai trabalhando aumento no último ponto. Então, na carreira anterior, a gente tinha 6 grupinhos de 2 pontos altos. Nessa, a gente tem 6 grupinhos de 3. Na próxima, terá com 4 e assim por diante. Finalizei aqui a parte da curva da minha peça. Eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto do grupinho aqui da lateral. E vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, laço meu fio e agora, sobre cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui, ó, nessa lateral. Então, gente, tudo que eu fiz aqui na lateral desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também. Tudo que fizemos nessa curva, vamos repetir desse lado também. Essa será a nossa sequência da volta de número 2 com a cor goiaba.
Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta com a mesma repetição, ó, que eu passei para vocês. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral também. Chegando aqui no final, finalizei aqui os meus 6 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu fiz 2 correntes, ó. Vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo, finalizando aqui essa minha volta de número 2 com a cor goiaba. Vamos iniciar mais uma carreira, ó. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Gente, a peça, ela vai ficando bem retinha, ó. Vai ficando bem certinha. Agora, eu laço meu fio, venho nesse intervalo de 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos. Então, iniciei aqui a minha volta com um grupinho de 3 pontos agora. Faço 1, 2 correntes, laço meu fio e sobre cada intervalinho agora de 2 correntinhas, eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir fazendo, gente, essa sequência, ó, por toda a lateral da minha peça. E quando chegar aqui no final, nesse intervalo de 2 correntes, a gente vai fazer 2 pontos altos e um ponto alto sobre esse ponto, exatamente igual fizemos aqui, ó, no início dessa carreira de número 3 com a cor goiaba. Então, gente, chegando aqui, ó, fiz os meus 2 pontos altos sobre o grupinho, sobre o intervalo de 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto, exatamente igual aqui no começo que eu fiz junto com vocês. Vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, nesse primeiro grupinho com aumento e vou fazer um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E aqui, ó, no último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, e vou seguir fazendo agora os meus grupinhos sempre com um aumento no último ponto. Então, esses grupinhos aqui, esses 6 grupinhos que a gente fez, a gente vai sempre fazendo um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, ficando aqui com um total de 6 grupinhos agora de 4 pontos altos. Trabalho os meus pontos com os meus grupinhos, ó, com aumento até chegar nesse 6º grupinho. Trabalhei aqui, gente, ó, os meus 6 grupinhos com aumento no último ponto, então, fiquei com 6 grupinhos de 4 pontos altos agora. Vou laçar o meu fio. E aqui, nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Eu venho em cima desse ponto alto, ó, e faço um ponto alto. No intervalo de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes, e vou seguir fazendo agora os meus grupinhos de 3 pontos altos, sobre cada intervalo desse de 2 correntes, exatamente igual fizemos nessa lateral. Então, essa será a nossa sequência da nossa volta de número 3. Finalizei, gente, toda a minha volta. Essa é a volta de número 3 com a cor goiaba. Então, chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, ó. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou fechar essa volta aqui com um ponto baixíssimo. Então, gente, observem que estamos fazendo carreiras de repetição. Aqui, ó, na parte da curva da peça, a gente tá trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. A gente tem 6 grupinhos com aumento, tanto desse lado, quanto desse lado aqui também. Na lateral, a gente tá intercalando agora uma sequência, gente, ó. Iniciamos com grupinhos de 3. Aqui, nessa outra carreira, a gente iniciou com um intervalo de ponto tela, agora com um grupinho de 3 pontos altos. A próxima, que é essa carreira de número 4 com a cor goiaba, ó, a gente vai iniciar com um grupinho de ponto tela. Então, a gente faz 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação.
vou laçar o meu fio, venho no intervalo de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes, e vou seguir fazendo aqui a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. A diferença, gente, é... Então, gente, a diferença é que a gente vai seguir fazendo aumentos, sempre vai ter um ponto a mais em cada um desses grupinhos aqui. E aqui sobre a lateral, ó, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores, intercalando, ó. Uma carreira vai começar com um grupinho de 3 pontos, a próxima com um ponto tela. Uma com um grupinho de 3 pontos, a próxima com um ponto tela. Então, essa será a nossa repetição. E aqui na parte da curva, a gente sempre vai trabalhando um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, ó. Então, nessa volta, a gente tem 6 grupinhos de 4 pontos altos. Na próxima, terá grupinhos de 5 pontos, na próxima de 6, e assim por diante. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência até ter um total de 8 carreiras com a cor goiaba, gente. Então, contando, ó, com o branco e com a cor goiaba, a gente já fez aqui... Eu não vou contar com essa base, gente, para ficar mais fácil, com a cor branca. Eu vou contar apenas as voltas que a gente vai fazer na cor goiaba. Então, eu fiz 1, 2, 3, iniciei aqui a volta de número 4 junto com vocês. Vou finalizar e vou fazer até ter um total de 8 voltas e volto para a gente dar sequência. Vou fazer a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Adiantem aí o de vocês, vou adiantar aqui também a minha e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as minhas voltas com a cor goiaba. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. Aqui, gente, na parte dos aumentos, ó, a gente ficou com 6 grupinhos de 9 pontos altos, cada um deles, tanto desse lado quanto desse lado aqui. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui também. Então, fiz 8 carreiras com a cor goiaba. Cortei o meu fio, porque agora eu vou fazer a troca de cores, gente. Então, eu vou trabalhar agora com a mesma cor que eu iniciei a minha peça. Vou trabalhar com a cor branca. Bom, gente, peguei aqui o meu fio na cor branca. Vou vir aqui, nesse espacinho aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas. Sobre esse intervalo de 2 correntes, eu vou prender o meu fio fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Subo 2 e 3. Vou dar uma arrumadinha aqui. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo intervalo de 2 correntes. Vocês podem iniciar, gente, em qualquer um desses intervalos de 2 correntinhas. Então, vou vir no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Faço 2 correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, novamente, ó, um ponto alto. E no próximo, eu faço mais um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, não trabalho sobre esse último ponto, venho no intervalo de 2 correntinhas e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, gente, sobre essa volta aqui, ó, a gente fez 8 carreiras com a cor goiaba.
E a gente tinha feito 2 carreiras com a cor branca. Então, contando o total, gente, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente está agora na nossa volta de número 11. Eu estava contando com vocês só essas carreiras aqui porque estávamos fazendo da mesma cor. Mas contando o total, a partir da primeira carreira até agora, a gente tem um total... Estamos fazendo a nossa volta de número 11. Então, nessa volta aqui, a gente vai seguir fazendo, ó, essa mesma repetição. Cada grupinho desse que a gente vinha fazendo aumento no último ponto, a gente vai ficar com 2 grupinhos de 3 pontos altos em cima de cada um desses desenhos aqui, ó. E nos intervalos de 2 correntes, a gente vai trabalhar grupinhos de 3 pontos altos também. Observem que aqui na lateral, ó, quando finaliza esses grupinhos que a gente vinha fazendo aumento, a gente tem um intervalo de 2 correntinhas, um ponto alto e um intervalo de 2 correntes. Vocês vão fazer 3 pontos altos tanto nesse intervalo quanto nesse aqui também. Então, essa será a nossa sequência. Vamos fazendo assim, ó, por toda a nossa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, ó, nesse intervalinho de ponto tela. E ao lado, observem que também tem um grupinho de 3 pontos altos, mas eles todos separados por 2 correntes, gente. Então, a minha peça, ela tá ficando dessa forma, ó. Nessa lateral também ficou um grupinho, um ponto alto e um grupinho de 3 pontos altos, todos eles separados por 2 correntinhas. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio. Bom, gente, cortei aqui o meu fio, agora eu vou pegar esse fio, ó, e vou caminhar, vou trazer esse fio até o espacinho de 2 correntes para facilitar a hora do arremate. Vou pegar aqui o meu fio na cor goiaba. Vou vir aqui, gente, ó, bem nesse intervalinho de 2 correntes, onde está saindo meu fio na cor branca, e vou prender esse fio na cor rosa, ó, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Subo 2 e 3. Laço meu fio, venho aqui no mesmo intervalo e vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei com um grupinho agora de 3 pontos. 2 correntes. E agora, eu vou fazer, gente, grupinho de 3 pontos altos em cada intervalo desse de 2 correntinhas, ó. Laço meu fio, venho nesse próximo intervalo e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir fazendo dessa forma por toda a minha volta. Lembrando, gente, que essa carreira aqui que a gente fez, ó, com a cor branca, com os grupinhos de 3 pontos altos, esses grupinhos de 3 pontos altos que a gente fez, a gente precisa ter um total de grupinhos que seja par, que é para que o nosso bico dê certinho. Então, vocês contem aí, independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça, vocês precisam ter uma quantidade de grupinhos dessa, de 3 pontos altos, ó, nessa carreira na cor branca, que seja par. Os outros também serão da mesma forma que ficou essa, gente. Então, para dar certinho o bico, essa carreira de número 11 precisa ter um total de grupinhos de 3 pontos altos que seja par. Essa minha carreira aqui de número 12, eu vou seguir fazendo essa mesma sequência. Em cada intervalo agora de 2 correntinhas, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Quando finalizar essa carreira de número 12, eu vou cortar o meu fio e vou fazer mais uma carreira exatamente igual a essa. Vou fazer uma carreira exatamente igual a essa na cor branca, gente. Então, ó, finalizando essa carreira aqui, vou fazer mais uma com a mesma repetição na cor branca e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui todas as minhas voltas, ó. Fiz aquela volta com a cor branca junto com vocês, iniciei a minha volta com a cor goiaba e depois fiz mais uma volta exatamente igual com a cor branca, sempre fazendo grupinhos de 3 pontos altos sobre os intervalos de 2 correntes. Cheguei aqui no final, cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar novamente com o meu fio na cor goiaba. Vou pegar aqui esse fio na cor branca e vou trazer ele para o intervalo de 2 correntes, novamente, para facilitar o arremate. Vou pegar agora, gente, ó, o meu fio na cor goiaba.
Vocês podem ir sobre qualquer um desses intervalos de 2 correntes. Vou vir aqui, ó, nesse intervalinho e vou prender o meu fio fazendo uma laçadinha. Subo 2 e 3, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui sobre esse mesmo intervalo e vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, aqui, gente, eu formei um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, venho aqui sobre esse intervalo de 2 correntes e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo intervalo e faço o meu leque de 3 pontos altos. Gente, me desculpem esse barulho de obra. 2 correntes, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, vamos fazer essa repetição. Em um intervalo de 2 correntes, a gente faz um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo intervalo, um ponto alto, no próximo leque. E vamos intercalando dessa forma por toda a nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Fui fazendo a sequência de um leque, um ponto alto, ó, separado por uma corrente. Um leque, um ponto alto, separado por uma corrente. Chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto, uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2 e a terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto e uma de separação. Laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, e agora, gente, dentro desse intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um total de 7 pontos altos, contando com essas 3 correntes iniciais. 7 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Vou vir aqui, não faço corrente de separação, venho direto em cima desse ponto alto e faço um ponto baixo, ó. Ficou assim. Laço meu fio, venho no próximo leque e repito. Um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. Venho no próximo, novamente, um ponto alto, uma corrente. Dentro do leque, um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. Venho no próximo e sigo fazendo dessa forma. A gente vai ficar agora com grupinhos de 7 pontos altos, todos eles separados por uma corrente, e aqui, ó, em cima desse ponto alto, eu prendo com um ponto baixo. Então, gente, essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, prendi com um ponto baixo, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Ficou assim. Então, essa volta, ela ficou dessa forma, gente, ó. Agora, eu vou trabalhar com o meu fio na cor branca, com a mesma cor que eu fiz essa carreira aqui, ó, para quando a gente fizer o detalhe, ficar aquele formato, ficar aquele detalhe perfeito, né, gente, que fica esse bico. Então, eu vou pegar agora o meu fio na cor branca. Peguei o meu fio na cor branca, vocês podem ir em qualquer um desses grupinhos agora.
eu vou vir bem aqui nesse grupinho, gente. Eu vou pular esse primeiro ponto alto que a gente fez e vou no intervalo de uma correntinha. Chegando aqui nesse intervalo de uma corrente, eu vou prender o meu fio na cor branca, ó, fazendo uma laçadinha. Agora, eu venho nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pezinho do ponto, pegando essas duas laçadinhas e vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha e vou prender com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo, ó. Fiquei com 2 pontos picô agora. Faço uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto e faço um ponto baixo, que é o meu ponto picô. Venho no intervalo aqui de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, agora, eu fiz um ponto picô maior, com 5 correntinhas. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui, pegando as duas laçadinhas no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Venho no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando as duas laçadinhas no pezinho do ponto, um ponto picô. No próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui ficamos com 2 pontos picô com 3 correntes, um ponto picô com 5 e 2 com 3 correntes, ficando com um total de 5 pontos picô. Isabela, não quero fazer ponto picô. Você pode fazer apenas os pontos baixos, que também vai ficar super lindo, gente. Faço agora uma, duas laçadinhas. Aqui tá o nosso leque. Entre esse leque, ó, tem esse e esse grupinho de 3 pontos altos. Então, a gente sempre vai trabalhar sobre essa perninha aqui, ó, esse ponto alto desse grupinho e esse também. Então, fiz 2 laçadinhas pra gente trabalhar um ponto alto duplo. Vou vir aqui, ó, tiro como base o leque, vou pegar sobre esse ponto alto aqui na cor branca, ó, pegando ele por trás. Agora, eu venho aqui e faço um ponto alto duplo. Eu solto 2 laçadinhas, puxo meu fio um pouquinho, gente, ó. Solto 2 laçadinhas e solto mais 2. Fiz um ponto alto duplo, novamente, uma, 2 laçadinhas. Vou vir nesse próximo grupinho, ó, tirando sempre como base esse leque, vou nesse ponto alto aqui, ó, pegando ele por trás, na carreira na cor branca, e faço um ponto alto duplo. Solto 2 laçadinhas, puxo um pouquinho, ó. Solto 2 e agora eu fecho o meu ponto alto duplo. Venho sobre esses 7 pontos aqui, sempre trabalhando no intervalo de uma corrente, ó. Fiz um ponto baixo, faço o meu ponto picô, que são 3 correntes, venho aqui, pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. Venho no próximo intervalo, um ponto baixo. Vou fazer mais esse aqui junto com vocês, gente. Fiz o ponto baixo, subo 3 correntinhas, venho aqui pegando essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Agora, eu faço 5 correntinhas, venho aqui pegando as 2 laçadinhas, ó, faço meu ponto picô. No próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, gente, a minha peça, ela vai ficando dessa forma. 1, 2, 3 correntes agora. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto e faço o ponto picô. No próximo, um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas, faço o meu ponto picô. No próximo intervalo de vim no intervalo aqui de uma corrente e prendi com um ponto baixo. Fiquei com um total de 5 pontos picô novamente. Faço 1, 2 laçadinhas, ó. Pego aqui esse ponto
rente com o leque, ó, pegando ponto alto por trás e faço um ponto alto duplo. Solto duas, puxo um pouquinho, solto duas e mais duas. Então, gente, vai ficando assim. Aqui eu tô um pouco sem espaço, ele tá parecendo um pouco amassadinho, mas ele fica super retinho, ó. Vai ficando dessa forma. Sempre vamos trabalhando ponto alto duplo nessa carreira que a gente fez aqui, os grupinhos de 3 pontos altos na cor branca. Então, ele vai ficando com esse efeito aqui, ó, gente, com ponto em relevo e fica muito lindo. Vou fazendo assim até chegar no final. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz os meus grupinhos. Aqui, ó, para finalizar esse que a gente iniciou, eu faço duas laçadinhas, venho aqui, ó, nesse ponto, pegando ele por trás e faço o meu ponto alto, ó, em relevo. Ponto alto duplo. Então, eu venho aqui naquele primeiro ponto baixo que a gente iniciou e vou prender aqui com um ponto baixíssimo, gente, ó. Deixa eu pegar aqui certinho, o ponto ficou bem apertado. Então, eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Então, gente, olha que lindeza fica esse bico. Eu vou abrir toda a minha peça para vocês verem certinho, mas antes disso, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria para fazer os arremates. Bom, gente, peguei aqui a minha agulha de tapeçaria. Caso vocês não tenham agulha de tapeçaria, vocês podem fazer o arremate com a própria agulha de crochê. Então, para arrematar os meus fios, ó, eu faço... Lembram aqueles fios que estavam ficando juntos, que eu falei para vocês para deixar os dois fios juntos? Então, eu vim aqui e fiz um nozinho. Isabela, não quero fazer o nozinho, eu quero esconder o meu fio entre os pontos. Então, eu venho aqui, gente, ó, e vou escondendo esse fio. Aqui é porque eu tenho esse nozinho, né? Mas, ó, é bem fácil, eu vou escondendo esse fio aqui por entre os pontos, gente. Com a própria agulha de crochê, também dá pra fazer dessa forma. Mas com a agulha de tapeçaria, como eu falei pra vocês, eu acho bem mais fácil. Então, você pode fazer desse jeito com todos os seus fios que você tiver para arrematar. Você vai escondendo ele entre os pontos e depois você corta aqui e coloca, gente, um pinguinho de cola, ó. E o arremate, ele fica perfeito. Agora, eu vou abrir toda a minha peça. Bom, gente, abri aqui a minha peça, esse foi o fiozinho que eu cortei. Quando a gente finaliza, vocês vêm aqui, ó, e dá uma arrumadinha no bico, pegando esse picô maior e dando uma arrumadinha no bico, que vai ficar super certinho. E olha que lindo esse tapete. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, já tem essa versão aqui com square, que é o tapete sucesso de vendas com square. Tem ele na versão iniciando aqui com leque, que é o tapete sucesso de vendas. E esse aqui é o tapete sucesso de vendas modificado, gente. Trouxe ele dessa forma também. Esse modelo é fácil, rápido, super econômico. Gente, as outras versões de modelo sucesso de vendas, né, desse modelo tapete sucesso de vendas aqui do canal, tá realmente sendo um sucesso de vendas e eu fico super feliz. Eu amo ler o comentário de vocês, vejo as postagens de vocês lá nas redes sociais, sempre que eu vejo eu comento, compartilho. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. E se você quer a videoaula da passadeira, do jogo de banheiro desse modelo, me deixem aqui nos comentários também. Um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida, as suas vendas e até o próximo vídeo.